Na semana passada, nós começamos a segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Antes da Copa do Mundo, eu já tinha conversado aqui no estúdio com os pré-candidatos ao governo do estado. Hoje, eu recebo o vereador de Porto Alegre, Roberto Robaina, do PSOL. Tudo bem? Oi, seja bem-vindo. Obrigado, satisfação. 50 anos, formado em História e doutor em Filosofia. Robaina foi diretor também do Sindicato dos Bancários. Candidato, vivemos um momento de grande intolerância e inflexibilidade das pessoas cada vez mais radicais sobre discursos políticos. Um momento muito difícil, né? Um debate passional, um grenal político entre simpatizantes da direita e da esquerda. O atentado agora recente contra o candidato Bolsonaro é uma prova de que esse extremismo já está chegando para muitos, se não a maioria, né, bem intencionada, longe demais. O senhor concorda com isso ou não? Eu acho que tem uma patologia social já, e a política expressa essa patologia. Eu estava vendo as cenas aí do Grenal, mas na política é bem pior. Quer dizer, já no Grenal é uma tragédia e vendo as cenas, o que era para ser um espetáculo de divertimento acaba tendo esse tipo de ação. E logo depois, caso de feminicídio. Então o noticiário retrata muito o problema que nós temos no país. Eu acho que é uma tragédia que nós temos, isso precisa parar. Eu vejo... Como é que estanca isso? Pois é, eu vejo que um dos desafios que está posto é fazer um choque educacional, cultural, civilizacional. O Brasil necessita disso. Esse é um dos eixos nossos da campanha. O tema da prioridade para a educação, investir em educação tem desdobramento em todos os terrenos. Tem desdobramento na segurança, tem desdobramento no comportamento, tem desdobramento na necessidade das pessoas compreenderem que precisam respeitar o próximo. Então eu acho que a educação é a prioridade. Nós sabemos que o Brasil não tem investido em educação. Nós sabemos que o Congresso Nacional votou uma lei que proíbe investimento em educação por mais de 20 anos, quer dizer, não pode ter aumento dos recursos para a educação. Isso foi votado no Congresso Nacional. Nós sabemos que os índices do IDEB mostram, em todo o país, e no Rio Grande do Sul em particular, uma queda. Então, o país está caminhando para o lado oposto do que deve caminhar. Ao invés de investir em educação, nós estamos reduzindo o investimento em educação, em cultura, e isso acaba tendo consequências. O senhor foi representante do Sindicato dos Bancários, né? Que também, por sua vez, está associado a outros tantos sindicatos que promovem greves, às vezes. No Rio Grande do Sul é comum, todos os anos existe a greve dos professores. Evidentemente, os professores têm motivos para fazer greves. Sempre tiveram e é normal que façam, é a única forma que eles têm de tentar protestar contra esse desserviço que os governos fazem à educação no Brasil. Salários, investimentos, falta disso, etc. Já sabemos disso. Agora, a greve ela é uma das ferramentas que tira, ferramenta negativa, que tira a motivação do aluno. Aí o cara vai para o tráfico, o cara vai para a marginalidade, ou não estuda, vira um vagabundo, um preguiçoso, desestimulado, enfim, não vê virtude, até porque a educação também tem muitas brechas que precisam ser modernizadas. Essa greve que acontece todos os anos também não ajuda a tirar? Mas greve é consequência, né? No caso dos bancários, nós sabemos que a categoria dos bancários nos anos 90 foram 500 mil postos de trabalho perdidos. Sim. Nós temos no Brasil hoje quase 14 milhões de desempregados. Isso reconhecido banco fechado não tem um impacto tão importante quanto escola fechada. Mas o desemprego é terrível no Brasil, o arroxo salarial é terrível. E no caso dos professores, nós temos que levar em conta o seguinte: greve é consequência. Por que eu digo isso? Porque os professores têm sido desrespeitados. Os professores, os funcionários de escola, os aposentados... Perfeito, mas greves tão longas. Não, mas as greves são consequências. Nós temos que investir na educação. O salário hoje, os professores hoje, Coelho, do governo Sartori, eles têm uma perda salarial de 23%. O básico de um professor para trabalhar 40 horas, às vezes as pessoas não sabem disso. O básico de um professor para trabalhar 40 horas é R$ 1.260 mês, por 40 horas. O piso, aí entra os governantes, no caso o PT governou, e quando o PT governou, prometeu pagar o piso e não pagou. Isso aí provocou um desgaste. Os professores que achavam que não poderia piorar a situação, o desrespeito piorou ainda com o Sartori, porque além de não reajustar salários, não paga o piso e não paga em dia. Isso vale também para policiais militares, para policiais civis. Então, esse desrespeito é que tem que terminar. Coelho, nós precisamos investir na educação. Esse dado que eu dou, esse dado do IDEB é um escândalo. Nós temos na educação do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul hoje é o 15º estado com o pior índice de educação. Sim, foi notícia de 0 a 10 é 3,4 a nota. Essa nota tem que melhorar, mas como é que melhora a nota? Melhora a nota, em primeiro lugar, tendo professores que recebam o mínimo necessário. Tu há de convir comigo que um salário de
1.260 por 40 horas ou de 2.500, Claro. que é o piso, eles têm que receber pelo menos o piso e têm que receber em dia. Isso não atinge só o professor, atinge o conjunto da economia. Porque quando o servidor público não é pago em dia, isso significa que o comércio local também não vai funcionar, porque os servidores têm muito peso no comércio local. Isso significa que não vai ter consumo, portanto não vai ter renda e não vai ter emprego. O projeto do governo Sartori é um projeto recessivo. Piorou o que era antes, no Temer, no caso nacional, e no Sartori, no Estado. Então, a nossa posição é uma posição que tem que investir em educação. Dinheiro de onde? Tem dinheiro, esse é o problema. Por exemplo, qual é a fórmula do pessoal para tentar reverter essa situação? Tem uma simples. O problema é que não pode ter compromisso com grandes grupos empresariais que sonegam impostos, Coelho. Nós temos... Recebem benefícios, isenções fiscais e não pagam impostos. Não só recebem benefícios. Sonegam. É mais grave. É mais grave. O benefício fiscal já é um problema. Nós temos empresas, eu tenho denunciado isso na campanha. A empresa Videolar, que recebeu um benefício fiscal de 380 milhões. Ela, nesse caso, não é que ela dá para o Estado, ela recebeu uma isenção fiscal de 380 milhões, que é 3 vezes o orçamento da cultura, não é pouco dinheiro. 3 vezes o orçamento da cultura, que é um benefício para a empresa. A contrapartida dessa empresa para o Estado foi gerar 5 empregos. Isso não pode acontecer. 5? 5 empregos. E o dono dessa empresa é o segundo homem mais rico do Rio Grande do Sul. Está entre os 42 mais ricos do Brasil pela revista Forbes. Os partidos todos votaram isso, com exceção do PSOL. Com exceção do Pedro Ruas, que é deputado do PSOL, todos votaram a favor dessa isenção fiscal. Mas onde está o dinheiro? Nós temos que tirar o dinheiro dos sonegadores, que é o ponto mais imediato, mais eficaz. Nós temos técnicos da Receita, Coelho, e auditores que têm a estimativa que o Estado perde anualmente, ao não combater a sonegação, que é um crime. Então o Estado acaba colaborando com o crime, porque sonegar é crime. 8 bilhões de reais ao ano. Então, qual é o furo desse problema da fiscalização? Sim, 8 reais. Um deles é não ter auditores, não ter técnicos, não ter contratação de técnicos. Tem pouca gente. Tem pouca gente e tem vistas grossas, em última instância, não dos funcionários. O governo não está atacando a sonegação. Não é possível. Se sabe quem são os sonegadores. E o recurso é alto, é 8 bilhões. 8 bilhões é o orçamento todo da educação. Então, quando o governo diz, não tem dinheiro, sim, se não combate a sonegação, se dá isenção fiscal injustificada, aí não tem como ter dinheiro. E muitas empresas, depois que estão endividadas, estou endividado, vou decretar falência, quebra, demite todo mundo, cria um passivo trabalhista, abre um novo CNPJ e continua trabalhando. Essa, no caso, é a dívida ativa. Isso é um problema nacional, não é estadual. Dívida, né? É outra dívida ainda, é outro recurso, não é nem da sonegação. Essa é a dívida ativa que o Rio Grande do Sul tem 49 bilhões para receber e pelo menos 12 bilhões pode ser recuperado. Mas eu estou falando da sonegação. Então, é preciso combater a sonegação. É lógico que o sistema político hoje, infelizmente, ele está todo muito ligado a esses grupos empresariais. Eles pagam as campanhas, né? Nós sabemos que mesmo o PT, que foi um partido que no início era um partido que estava na oposição, o PT acabou se integrando. Depois o pacto que o PT fez com esses partidos tradicionais foi rompido e se desorganizou ainda mais a situação política e a essa proibição de uma empresa pagar campanha política agora vai mudar alguma coisa? Apenas pessoas físicas podem fazer doação e o fundo partidário? Eu acho que não está mudando porque a pessoa física, os grandes empresários podem contribuir. E além do mais, há uma desigualdade muito grande no jogo eleitoral, no sistema eleitoral. Quem é que fez essa legislação que está em vigor hoje? Quem fez essa legislação foi o Eduardo Cunha. Ele é que bolou, está preso agora, mas ele que bolou. E o Eduardo Cunha bolou uma legislação eleitoral que garante benefícios para os grandes partidos, para os partidos... Não, na verdade não são os grandes partidos, são os partidos dos esquemas, porque tem muito pequeno partido de aluguel que está dentro desse jogo deles. Sim. Que, na verdade, faz coligação para ganhar apoio, é todo um jogo aí para ganhar tempo de televisão. Eles têm um mecanismo que, na verdade, exclui propostas de verdadeira mudança do debate eleitoral. O PSOL, por exemplo, é um partido que eles tentam sempre excluir do debate. Deixa eu lhe perguntar a respeito disso. Não é à toa. Porque o PSOL, assim como é uma dissidência do PT, ele sempre foi norteado, até então, historicamente, por um discurso mais radical. A gente viu agora no que chegou esse discurso radical. Mas radical é intolerante. Né? No sentido de intolerante, claro, não estou generalizando, longe disso. Não somos intolerantes. Mas a questão é exatamente essa. Assim, tu acaba municiando. Tem pessoas que são extremamente apaixonadas, a gente viu, pelo futebol, por partido político, a mesma coisa. Isso é um histórico gaúcho também, desde o tempo do Chimangos e Maragatos.
né? Desde a época de Portugal, de Espanha, sim. histórico, ao nosso gosto por peleia. Qualquer coisa é peleia no Rio Grande do Sul. A intolerância produz intolerância. Exato. Não tem jeito. E o seu Isso é partido assim. contribui, de certa forma, com isso? Eu acho que não, Coelho, porque nós somos um partido que defende um projeto claro, que não faz parte dos esquemas de poder, dos esquemas de corrupção, que nunca fez parte dessa política partidária ligada à perseguição de nenhum setor. Nós somos um partido antirracista, um partido antimachista, um partido que defende a comunidade LGBT. E é muito importante isso, tu viste no teu programa. Quem é que está ligado a feminicídio? Bem, é um problema educacional, as mulheres estão sendo agredidas. Em 2017 nós tivemos 22.500 casos de agressões corporais contra as mulheres. O feminicídio está crescendo. A nossa proposta é uma proposta antimachista, não tem nada a ver com isso. A perseguição à comunidade LGBT é a mesma coisa. Se tu quer fazer alguma menção às loucuras que existem, nós temos uma patologia, o pessoal não tem nada a ver com isso. Inclusive, tem muita gente que faz isso em nome de Deus. Então, a patologia, ela é um produto de uma situação de crise e de uma falta de cultura, de uma falta de civilização que está aumentando no Brasil. E essa patologia, ela é feita em nome de muita gente e de muitas causas. Muitas, por incrível que pareça, usando o nome de Deus para cometer crime, por exemplo. Sim. Então isso tem que terminar. Como é que termina isso? Porque é antigo, né? Desde o tempo das cruzadas, matavam gente pois lá. Mas no caso do Brasil está se agravando. No caso do Brasil está se agravando. Nós temos uma situação de aumento da intolerância, de aumento de tipo de crimes, que são crimes cada vez mais bárbaros. Por sinal, Coelho, do ponto de vista da segurança pública, essa é a nossa prioridade. Nós achamos que na segurança pública... o déficit é grande. 25 mil agentes que faltam, pelo menos. Brigada Militar, Civil. Como tentar minimizar esse problema? Nossa polícia está numa situação de abandono. O Rio Grande do Sul é onde tem o maior número de casos de policiais militares que se suicidam. Então a nossa polícia está muito abandonada e, ao mesmo tempo, é obrigada, pela orientação da política de segurança pública, que tem que ser mudada. A orientação da política de segurança pública não é ao redor da inteligência. Não é como desbaratar e como liquidar quadrilhas homicidas, como combater latrocínio, como combater... Aí precisa de inteligência. Sim. Os assaltos a bancos que cresceram no interior. É uma política de segurança pública centrada na perseguição de jovens da periferia. Então nós temos um quadro hoje no nosso sistema carcerário superlotado, onde a boa parte desse sistema carcerário ele está ligado... O número de prisões efetuadas é de jovens vinculados ao tráfico de drogas. Os grandes traficantes não são presos, porque os grandes traficantes não estão no Rubem Berta, na Restinga. E pagam bons advogados, não, os grandes traficantes estão nos bairros de luxo. Os grandes traficantes estão no bairro de luxo. Então esses aí não tem combate contra eles. Aliás, se quiser combater o tráfico, tem que seguir o dinheiro. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro está nos bancos. Tem que seguir o dinheiro. E aí nós vamos fazer efetivo o combate ao tráfico. Não é prendendo o jovem da periferia. O nosso sistema carcerário hoje está cheio de jovens ligados ao tráfico de drogas e quase ninguém ligado ao homicídio. Nós temos que inverter. O crime contra a vida hoje está banalizado. Então nós temos uma proposta de mudança com ele. Quando se tem uma proposta de mudança... além da questão da educação, quando se tem priorizar crimes contra a vida, colocar a inteligência da polícia centrada nisso, investir na polícia, aumentar o efetivo policial, mas também qualificar o trabalho da polícia. Não adianta ter como critério simplesmente prender, tem que saber quem prende e por que prende. E as prisões e a investigação tem que estar ligada aos crimes contra a vida, porque esses são os que mais pesam. A polícia teria que fazer um trabalho sobre tudo, mas nós sabemos que tem que ter prioridade. Em tudo tem que ter prioridade. E a nossa prioridade numa política de segurança pública está ligada a crimes contra a vida. Agora, eu te digo, há um quadro em que o PSOL, Coelho, nós temos uma proposta de mudança. Toda proposta de mudança verdadeira, ela enfrenta interesses muito poderosos que não querem mudar a situação. No caso nosso, especificamente, nós temos 2 pontos de programa que estão ligados à receita, que tem a ver com o dinheiro, porque tem que ter dinheiro para fazer as coisas. Sim. Que fazem com que o nosso programa seja um programa que se enfrente com o interesse de grandes grupos empresariais. Que grupos são? Que não querem pagar imposto. Porque a carga tributária é alta, mas é alta para quem trabalha, é alta para quem recebe salário, é alto para o pequeno comerciante, para o pequeno empresário. Aí é alta. Mas isso é um problema nacional, né? Não é o governador que resolve. Não, também aqui, porque não tem a ver com as isenções fiscais. Aí não. Tá, aquele assunto do começo. Porque as isenções fiscais são uma política tributária que beneficia os grandes grupos empresariais. E nós achamos
que os grandes grupos empresariais têm que fazer negócio, mas o Estado tem que beneficiar o pequeno e o médio. Obrigado, tá? Coelho, muito obrigado. Obrigado pela presença do SBT Rio Grande. Nós convidamos, gente, o candidato do PCO, Paulo Medeiros, para participar do programa amanhã. Mas o partido rejeitou o convite, disse que não aceitou. Ok, tranquilo, é um direito. A gente retoma, portanto, a série de entrevistas na próxima quarta-feira com o candidato e governador José Ivo Sartori, ao vivo aqui no programa, a partir das 11h40. Ele que é candidato à reeleição pelo MDB. SBT-RS, eleições 2018.